Eu queria chamar aqui, então, o nosso primeiro palestrante, que é o José Esteban Castro, que, além de palestrante, fez um esforço gigantesco para estar conosco aqui, já que o Esteban tem corrido o mundo todo fazendo esse trabalho de debater o tema do saneamento. O Esteban é diretor de pesquisa sobre água no Instituto de Pesquisa sobre Meio Ambiente e Sustentabilidade da Universidade de Newcastle, pesquisador do Centro de Estudos Brasileiros da Universidade de Oxford e professor visitante do PROCAN. Foi pesquisador da Escola de Geografia e Meio Ambiente da Universidade de Oxford, professor de Ecologia Política da Universidade de Londres e de Estudos sobre Desenvolvimento na Escola de Economia e Ciência Política de Londres. Estudou Sociologia e Psicologia na Universidade de Buenos Aires, fez mestrado em Ciências Sociais na Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais, no México, e obteve o doutorado em Ciência Política pela Universidade de Oxford, com uma tese na qual examinou a inter-relação entre a gestão da água e a formação da cidadania no México, numa perspectiva de longo prazo. Então, professor Esteban, o senhor tem 40 minutos e eu lhe aviso quando faltar uns 5 minutos. Por favor. Muito obrigado pela apresentação e pelo convite. É um grande prazer para mim estar novamente aqui em Porto Alegre. Essa foto que ilustra a capa de minha apresentação é um pouco, para mim, uma memória. Eu tirei essa foto 14 anos atrás, em um momento, foi o primeiro momento que eu vim a Porto Alegre, vim outras vezes posteriormente, e acho que é um tema interessante. Naquele momento eu tirei essa foto de algumas pessoas que andavam por lá. Esse era o Foro Social Mundial de 2003, com as pancartas do direito humano à água. A água é um direito humano, a água é pública, a água é vida, a água é nossa. E eu lembro com muito até nostalgia, porque Porto Alegre, naquele momento, era um lugar onde o olhar do planeta estava colocado. De fato, essas pessoas eram pessoas de muitos países que vinham a Porto Alegre, porque Porto Alegre era uma referência de tudo isso. E para mim é emocionante. Eu sempre mostro essas fotos, utilizo essas fotos, e estar de volta por aqui junto a vocês e a discutir estas coisas é um grande prazer, apesar de que esse momento do Brasil também nos cria umas situações não tão simpáticas, eu diria, sobretudo quando deve ser discutido esse tema. Bom, eu tenho demasiadas slides para mostrar em 40 minutos. A ideia é deixar essas slides para vocês logo, com mais tranquilidade, poder repassar. Eu vou saltar várias delas porque não daria tempo para aprofundar cada coisa. Mais ou menos esse é o roteiro. Rapidamente quero falar da ruta de pesquisa que me permite falar do que vou falar. Uma pequena provocação inicial para retomar logo ao final, para promover o debate. E vou falar de todas estas questões que acho que são muito importantes. Acho fundamental dar uma revisão histórica desta questão do saneamento, porque temos tendência a perder a memória de como as coisas que foram bem feitas, onde foram bem feitas, foram feitas. Como foi que isso aconteceu? Rapidamente, então, já se disse que eu fiz um doutorado, uma pesquisa. Eu comecei a trabalhar o tema da água no México. Eu sou das ciências sociais e, na verdade, em toda a minha formação de ciências sociais, eu nunca tive uma matéria que tratasse o tema do meio ambiente, muito menos o tema da água. Tomou a mim ir ao México a fazer um mestrado para que eles me convidaram a entrar a esse tema tão importante, também socialmente, claramente, como o tema da água. Eu terminei publicando um livro sobre isso, sobre as lutas pela água no México,
porque como os mexicanos me decían, aquí as pessoas se matan pela água, por que você não estudia isso? E aí eu tomei aquele convite, e desde então desenvolvi uma série de pesquisas, uma em que comparamos cinco grandes cidades metropolitanas. Eu fiz o caso de Londres, estudamos Londres, Sevilha, Tel Aviv, Atenas e Sevilha, na Espanha. Logo coordenei um projeto sobre privatização de serviços de água, do qual vou falar hoje. Esse projeto incluiu 3 casos do Brasil: Limeira, Niterói e a região dos Lagos de Rio. Os relatórios estão publicados para vocês poder dar uma olhada gratuitamente. Também temos casos da Argentina, do México, da Bolívia, do que eu vou falar. Agora eu coordino uma rede de pesquisa que tem muitos brasileiros nela. Nessa temos várias publicações sobre temas que vamos abordar aqui, incluído o tema das PPPs e seu fracasso na Europa, nos Estados Unidos, suas graves consequências. Vocês têm que ler esses materiais. Eu não vou ter tempo aqui de desenvolver a evidência existente da Alemanha, da Grã-Bretanha. Vocês vão ler nesses relatórios o Fundo Monetário Internacional dizendo que está muito preocupado com as PPPs. Isso dizem na Europa, eles não dizem isso aqui na América Latina. Por isso vocês têm que ler. E aqui vão encontrar muitas de minhas publicações gratuitamente. Algumas delas, um livro que publicamos primeiro em inglês, coeditado com o professor Leo Heller, da UFMG. Vão encontrar aí bastante material sobre esses temas. Ele foi publicado recentemente em português, com vários capítulos adicionais sobre Brasil. Esse livro trata diretamente o tema do direito humano à água e que significa isso na prática, para um município, para um estado, para um governo. Esse livro está gratuitamente, foi publicado pelo IPEA e se pode baixar gratuitamente. E, finalmente, um livro que acaban de publicar-me na Universidade Estadual da Paraíba, também se pode ver gratuitamente, que contém muitas das coisas do que eu vou falar aqui em mais detalhe. Bom, provocação inicial, quizás um pouco estranha para engenheiros, ou quizás não tanto. Eu trabalho muito com engenheiros e eu sei que compartilhamos muitas coisas. Quando falamos do social, entre aspas, nas ciências sociais, os processos sociais, é importante pensar assim, que possivelmente, como decía o Konrad Lorenz, o pai da etologia que estuda a conduta animal, a espécie humana ainda não é uma espécie. O Konrad Lorenz dizia, a espécie humana é um projeto ainda, não é uma espécie. E aí me animo a dizer, em realidade, uno pode identificar projetos rivais da espécie humana, até incompatíveis, como se não fôssemos uma espécie humana. Hoje estava lendo nos jornais o tema da escravidade, não? Por exemplo, sabemos um grande tema a nível planetário. Hoje temos de novo a escravidade enormemente. Temos projetos rivais da espécie humana. Muitas vezes os governos apelam à retórica da unidade. Todos os brasileiros, todos os argentinos. Essa retórica da unidade oculta que a realidade social não está fundada na unidade, está fundada nas desigualdades e na reprodução de desigualdades profundas, estruturais. Isso é fundamental. E no caso de saneamento, isso não é algo longe do que temos que discutir hoje. Isso está na base, provocação inicial. Quando vamos ao tema de saneamento, fica claro, porque nem sequer temos uma resposta de unidade sobre perguntas como isso aí. Que são os serviços de saneamento básico? São um bem público ou são um bem econômico? São um direito humano? Ou não? 122 países votaram nas Nações Unidas em julho de 2010, que temos um direito humano à água. Mas 41 países se abstiveram.
Y esos países venían votando en contra de la idea de que hay un derecho humano a agua. Cuando ellos vieron que iban a perder, se abstiveran. Y 20 y tantos, acho que 27, ni siquiera fueron a votar. Si vos suma os que se abstiveram y os que no fueron a votar, vos ten más de 60 países do planeta que no acreditan que hay un derecho humano a tener unos pocos litros de agua limpa por día. Y esos no son países cualquier. Puedo mencionar algunos con amado: Estados Unidos, Canadá, Suecia, Israel, Holanda, países que los gobiernos no votan a favor de que haya un derecho humano a agua. Eso para exemplificar lo que yo estoy diciendo ahí. ¿Cuál debe ser el papel do Estado na provisão do saneamento? E o do setor privado? E o das organizações comunitárias, dos sindicatos, dos cidadãos? Não temos um acordo sequer remotamente básico sobre temas que venimos discutindo faz 200 anos. Hay que revisar a historia do saneamento, é fundamental. Eu vou ser breve porque não temos tempo de aprofundar. Eu acho que podemos, para simplificar a apresentação, falar de que na história do saneamento, no mundo ocidental, eu ainda tenho que aprender como aconteceu na China, como aconteceu em outros países, mas no mundo ocidental, ao qual mais ou menos pertenecemos, temos uma história muito clara. Ela inicia fim do século XVIII, quando alguns empreiteiros, um holandês, por exemplo, vai e fala com o rei de Inglaterra e le pide uma licencia para montar uma empresa para vender agua na cidade de Londres. E o rei dá a licencia. E esse engenheiro holandês monta uma noria aí no rio Támesis, que levanta água do rio e distribui água. A quem? Aos ricos da cidade, a uns poucos ricos ao redor dessa parte rica da cidade de Londres. Assim começa a história de ter água em rede, de ter água na torneira, como decimos agora. Nessa época, vamos a ver, podemos dizer que esse é um regime de saneamento basado em lo que se chamam os princípios privatistas. Eu vou explicar. Esse regime não deu certo. E a fim do século XIX, depois de décadas de luta política, se decidiu mudar esse regime. E se montou o regime que se conoce por alguns como racionalismo administrativo, que em termos simples significa que o Estado teve que fazer-se cargo de tudo isso, tomar conta do saneamento. E essa foi a história da maior parte do século XX na Europa, nos Estados Unidos, nossos países. A partir da década de 1980, temos um renascimento do século XVIII, dos princípios privatistas. Por quê? Vamos a rapidamente ver isso. E agora temos também o que alguns chamam formas contra-hegemônicas. Aqueles que não querem o regime do século XX e tampouco querem o do século XVIII. E isso gera grandes contradições. Bom, rapidamente, nada que você se vá surpreender. Eu acho que os debates do século XIX nos tendrían que hacer dar vergüenza del pobre nivel de debate que temos hoje. O debate do século XIX era muito profundo. O debate de hoje quase não é debate sequer. É uma vergüenza, intelectualmente falando. No século XVIII, quais eram os princípios privatistas? A ideia de que o setor privado é um argumento circular, substancialista. Por ser privado, é melhor. É inerentemente dinâmico, produtivo. O público, bom, por ser público, é realmente inferior ao privado. Assim começou a história. Claro, vocês escutam esses argumentos hoje de novo, e de forma bastante superficial. Temos séculos de debate sobre essa história. O privado é melhor, o público é ineficiente, não dá. Não é uma história nova. Um historiador inglês, ele acaba de falecer,
revisou essa história no caso da Inglaterra e ele decía así de aquella época. El espíritu de aquella época estaba dominado por esa creencia, es casi una creencia. Si es privado es bom y a empresa pública es perversa, dispendiosa por natureza. Ele achou que na Inglaterra ese pensamiento crió un nuevo tipo de crimen. Y ahora voy a ilustrar. O ladrão de agua, o roubo de agua. Algo que no existía hasta un momento. Y cuando ellos instalan ese régimen privatista de servicio, tienen que crear un nuevo crimen que antes no existía. Y las consecuencias de eso, aquí tiene un ejemplo. Él encuentra en un periódico, hoy a data, 1844, en una ciudad de la Inglaterra industrial. Una pobre mujer que todos los días iba a pegar agua de una fonte, un día encuentra que habían privatizado el servicio de agua en la ciudad de ella, ella ni sabía de eso, fue llevada presa, porque ahora ella tenía que tener un contrato con la empresa privada. No hicieron mucho a ella, era para aleccionar. Lo que le hicieron poner ahí en los periódicos. Você puede ir preso si você no tiene si você no paga a la empresa privada. La mujer no ficó presa, la idea era aleccionar a todo el mundo. ¿Por qué? Ellos tenían que crear dos cosas. O cliente privado de agua, que no existía, porque antes la agua era gratis, y su contrapartida, o ladrão. Dos figuras sociales nuevas criadas por la política privatista. Pero estamos hablando de medios del século XIX. Eu sei que essa história acontece em Brasil, em Argentina, agora, no México. Pero a história é velha, já sabemos muito de tudo isso. Bom, o que aconteceu com esse modelo? Esse modelo gerou um tipo de empresa privada. Hoje dizem que temos que ter privatização, ou PPPs, ou outro tipo de coisas. Por quê? Um argumento é a concorrência. Habrá concorrencia, o mercado, a concorrencia, va a generar eficiencias. Na verdade, todas as empresas eran monopolios territoriales. No tenía ningún tipo de concorrencia. En la ciudad de Londres, por ejemplo, tenía 8 monopolios, cada uno de ellos tenía un barrio de la ciudad. A Chelsea Waterworks, o barrio más rico. A East End Waterworks, el barrio más pobre. Ahí es donde apareció cólera en 1847 y el doctor John Snow detectó que el cólera había salido de unas torneras públicas de esa empresa, que no usaba filtros. Entonces, la historia es muy velha. No tenía regulación de ningún tipo. ¿Por qué? Porque el argumento privatista es que las empresas privadas se autorregulan, o mercado se autorregula. A regulación una cosa de comunistas. Entonces, autorregulación es o nome. Eran sin regulación. Pero obviamente abastecían los barrios más ricos. Y ahí vino el grande problema. Porque ellos universalizaban el principio de exclusión. ¿Por qué? Porque al ser privado, ¿cuál es el principio? Solo ten agua el que puede pagar. Esas empresas privadas no iban a ir a los barrios pobres, no tenía sentido para una empresa privada que busca el lucro. Além disso, ellos no estaban interesados en agua suya. Entonces, cuando empezaron a vender más agua, toda el agua suya que salía de las casas, ellos no se importaban con eso. O Estado tuvo que intervir y desenvolver esgotamento sanitario para ciudades y o drenaje. No fue el sector privado, fue o Estado que tuvo que hacer. Bom, eso lleva a un debate intensísimo, que yo digo, da vergüenza el debate que tenemos hoy en América Latina no sobre ese tema. El debate del século XIX, en Inglaterra, en Francia, es increíble, en los Estados Unidos, donde se llega a un consenso por encima de distinciones políticas, partidarias, de que no podía confiarse algo como saneamiento a fuerzas do mercado no reguladas y que era un deber moral da sociedade que todos tuviesen esos servicios. Se llegó a ese consenso. Oye ahí, ese es el alcalde de la ciudad de Liverpool, un empresario,
presidente do Partido Conservador de Inglaterra, o Partido dos Ricos. Embora ele aí fala como alcalde de uma das cidades mais azotadas pelas enfermedades, como cólera, as epidemias. Él dice ahí, es esencial para la salud pública que exista una mayor provisión de agua, accesible mediante una tarifa pública, calculada para recuperar o custo neto, no para gerar tasas de ganancia privada do 30%. Un empresario está falando, no era un sindicalista, no era un comunista, no era un socialista, no era un tipo dos partidos de los trabajadores da época. Un empresario do Partido dos Ricos. Eu quero ver esos empresarios hoje. No encuentro muitos na América Latina. Pero no século XIX de Inglaterra estaban ahí, participando do debate, posicionándose. Bom, eso levou a cambios fundamentais. Na cidade de Londres, esse partido conservador dos empresarios decidiu no ano 1902 acabar com a privatização e criar uma empresa pública metropolitana. 1902 não foi feito pelos trabalhadores, por los sindicalistas, foi feito pelo Partido dos Empresários. Como pode ser? Porque esses empresários compreenderam que certos bens e certos serviços não podem ser tratados como mercadorias. Para defender o mercado, porque eles eran empresarios capitalistas, no eran socialistas, pero entendieron la lógica. No todo, para que o mercado exista, no todo puede estar no mercado. Eso se entendió fin do século XIX. Então, os economistas tiveram que sair a explicar e por que o mercado não funcionou. Aí acuñan o concepto de falhas de mercado. Tem certos bens e serviços para os quais o mercado não é o mais eficiente. E precisamente o saneamento virou um exemplo por antonomasia disso. O bem público, um bem do qual você não pode excluir as pessoas que não podem pagar. Então o mercado não é a melhor forma, porque o mercado necessita que você pague, e se você não paga, ser excluído. Un bien público es todo contrário. Nos Estados Unidos, eles acuñaron o concepto de interesse público. Por quê? Bom, porque a Corte Suprema dos Estados Unidos, ese es un fallo de 1909, es dramático lo que les dicen ahí. La Corte Suprema es la que ha marcado cómo se regulan estos servicios en los Estados Unidos, a diferencia de Inglaterra. Eles falam aí, a regulação vai ser para sempre. Eles já começavam a regular duramente as empresas privadas. Debe ser exercida com um sentido de justiça e debe ser correspondida com a franca apertura de informação das empresas privadas. Eles aclaran, cuidado, porque había alguien, eso es expropiación, la Corte Suprema, no, este es un país capitalista, estamos defendiendo a santidades de la propiedad privada, decían ellos. O sea, regulando a las empresas estamos defendiendo a propiedad privada. Eso porque eran acusados de comunistas los jueces de la Corte en los Estados Unidos, como pasa hoy en Brasil y otros lugares, en Argentina, cuando se fala de regulación en serio. Ah, eso es comunismo. No, a Corte Suprema, no, acá hay propiedad privada, pero hay que regular, cuidado. Bom, esa historia casi no se discute en América Latina, pero esa es la historia do saneamiento. Voy a saltar unas cuantas slides. ¿Qué acontece? Ese modelo do racionalismo administrativo y da ciudadanía social es el que eleva en Europa y en los Estados Unidos a que o saneamiento seja de acceso universal, algo que acontece aproximadamente alrededor da Segunda Guerra Mundial, poco después. Por ejemplo, en Inglaterra se atinge a universalización na década de 1960. Esa es otra lição. Que seja público, porque eles não haviam criado uma empresa pública em 1902,
Sim, mas a universalização tardou seis décadas a mais. Que seja público não quer dizer que seja democrático. Além de público, tem que ser democrático. Essa é outra lição da história. Mas assim aconteceu. O setor público foi... E como foi feito? Com dívida pública e com arrecadação de impostos. Não tem mistério. E não foi o setor privado que universalizou. Na França, o setor privado tuvo uma participação importante. Por decisão de quem? Do Estado. E o investimento de quem foi? Do Estado. O Estado criou as duas grandes empresas privadas que hoje são multinacionais. Napoleão III decidiu que tinha que haver empresas privadas no sector de saneamento. Lo decidió o Estado. A veces se habla de iniciativa privada. No, fue iniciativa de Napoleón III. Hay una bella tesis de una colega sobre esa historia de Francia que vale la pena repasar. Claro, sabemos que en nuestros países o Estado no atingió esas metas, ainda hoy. Bom, pero por que volta o modelo privatista na década dos 80? Não temos tempo de debatir isso em detalhe, não? Mas certamente não voltou pelas próprias necessidades do setor saneamento. Não foi por isso. Foi por uma quantidade de questões e, sobretudo, pelo abandono do modelo keynesiano pela OECD e por los governos dos países dominantes. Volta ao modelo do século XVIII. Ele tinha fracassado, teve que ser reemplazado, mas ele volta e volta com força. Isso foi o que nós estudamos. Aí tem o Banco Mundial, um especialista do Banco Mundial, começava a falar nos anos 90, necessitamos privatização sem regulação. Isso não havia funcionado. E ela dizia que para que os pobres agora tenham saneamento havia que ter monopólios privados. Não fala de concorrência, ela, como ven, fala de monopólios não regulados para levar água aos pobres do planeta. Esse era o Banco Mundial da década dos 90. Completa privatização e monopólios não regulados. ¿Dónde estava a base para isso? Eso fue lo que implementaron. Bom, ¿cuál era o fundamento teórico? Esas foram as perguntas de nosso projeto. ¿De dónde tiraron a base para levar adelante esas políticas que aquí no Brasil foram implementadas o se intentou implementar durante o período do presidente Cardoso, na Argentina durante o período do presidente Menem? Nós fizemos esse estudo, comparamos incluso Brasil. Só vou mostrar um par de coisas. Por exemplo, esse caso da Argentina é emblemático. Foi a privatização mais grande do planeta naquele momento. Essa é a tabela de investimentos durante a maior parte do período dessa concessão a uma empresa francesa. Lembram que diziam temos que privatizar para que venga investimento fresco do setor privado. O que o privado investiu foi o 2,6% del total investido. Esse foi o investimento deles. O 78% do investimento feito vino da tarifa, de cobrar às pessoas. Isso é o que eles investiram. Esses são dados do regulador que permitió cancelar o contrato posteriormente no año 2006. Eles praticamente no fizeram nenhum investimento. Quando nós apresentávamos esos datos, os representantes do concesionário privado estavam presentes em nossos debates. Eles nunca criticaram essa tabela, porque está baseada em los datos deles. Essa ideia de que eles vão investir se demostrou falsa. Esse é um caso de Londres. De fato, lamento que voy a pasar rápido porque no va a haber tiempo. Las lutas que hemos tenido como resultado de eso. Dos cosas que quiero mostrar. O que dijo aquí el representante do Banco Mundial na época. Es bom lembrar isso, não muitos lembram.
Eso salió na Folha de São Paulo, eu trouxe ao espanhol. Quando existe o risco de que a privatização possa criar um monopólio, melhor deixe tudo em manos do Estado. Não vá copiar o que aconteceu na Rússia, onde houve processos de privatização que não deveriam ter acontecido. Esse foi o diretor do Banco Mundial aqui no Brasil. Ele foi reemplazado depois. E a representante, o próprio Banco Mundial, pelo fracasso das privatizações dos 90, começou a reconhecer. Em 2004, o Banco Mundial disse, ok, seria incorreto concluir que o governo deve abandonar e passar tudo ao setor privado. Como dizendo, exageramos um pouco em nossos argumentos. Não tem um país que tenha logrado avances significativos sem ação do governo. Reconocer, no hay un país no planeta que tenga logrado avances, por ejemplo, en reducir a mortalidad infantil o mejorar a educación primaria, sin acción do governo. No va a ser o sector privado, va a ser o governo, o Banco Mundial. Y al final dice, y cuidado, porque a participación privada no carece de problemas, especialmente cuando tem que servir a los más pobres. Ese es o Banco Mundial falando. Y él apoyaba la privatización. Pero ahí ya estaban en problemas para defender. Y a representante do Banco Mundial, do Foro Mundial da Agua do México, vocês saben que o Foro Mundial vai acontecer em Brasil agora em março. Acho que o tom do Banco Mundial mudou de novo. Pero em 2006, eles estavam de capa caída, como diz. Todos esos fracasos le van a decir, é verdade. Na década dos 90, creíamos que o setor privado iba a investir. Creíamos, acreditávamos. Agora sabemos que não, que o investimento, 90% do investimento, vai vir do Estado. Esse é o Banco Mundial falando. Então, uma das grandes questões que emergem de tudo isso é uma onda forte de acabar com as privatizações dos 90. Temos vários livros sobre ese tema. Ese libro está recientemente publicado en Río de Janeiro en portugués, con algunos capítulos a más. En no medio da crise hídrica de Río se produce una versión, pero es el mismo libro con algunas. Ahí ese libro y algunos otros tracen conta de casos. Tenemos un capítulo sobre el caso de Buenos Aires ahí, que soy coautor, donde pueden ver en certo detalhe o que foi acontecendo. Os processos de remunicipalização ou de reestatização que estão teniendo lugar. No hay tiempo para ir en detalle, pero voy a mencionar 4 o 5 muy relevantes. A cidade de París, na França, estuvo 25 anos privatizada. Quem privatizou? Um governo socialista. Não foi um governo de direita. Embora, faz 4 o 5 anos atrás, ganhou as eleições uma aliança de Partido Verde com comunistas e outros, e eles haviam prometido na campanha acabar, não renovar o contrato de concessão, que por sorte vencia. E hoje há uma empresa municipal na cidade de Paris, Águas de Paris. Berlim, mesma coisa. E muitas outras cidades muito importantes. Hoje na Inglaterra, o Partido Laborista está primeiro nas intenções de voto. Se houvesse uma eleição, e a campanha deles é acabar com a privatização na Inglaterra. Em Gales, acabou em 2001. A primeira decisão de Gales, quando Gales recuperou a autonomia legislativa, foi acabar com a privatização que havia imposto Margaret Thatcher em 1989. Temos publicado um artigo sobre esse caso. Se há perguntas, eu posso detalhar esses casos. Para avançar à parte final. O problema, por mais que o Banco Mundial tenha reconhecido o fracasso das políticas privatistas, que nós aprendimos em nossos países, o impacto desse fracasso, o custo para nossos países, o problema são as forças inerciais. Ou podemos dizer o éxito, porque o neoliberalismo nessas políticas foi bem sucedido.
muitos dos especialistas orientados ao modelo neoliberal están no poder, incluso en gobiernos eleitos democráticamente. Un exemplo, a Unesco tem, como vocês sabem, un sector dedicado a agua. Si alguien duvida de que hay una crisis de agua planetaria, ten que leer los relatorios da Unesco, publicados cada 3 años. No relatorio do ano 2006, eles na página 1 hacían unas declaraciones importantes. Mas na página 409 eles botan una tabela que a mí me dejó pasmado. Eles dicen que ter agua na torneira é una mercadoría, no es un bien público. Que ter esgotamento sanitario es una mercadoría o bien privado. Retornando a Unesco al século XVIII. Tengo amigos de Unesco que se enojan conmigo. No, nosotros no acreditamos ni eso. Le digo, sí, pero teu jefe o Robert Young, que assina esa tabela, sí. Briga con él, no conmigo. Porque eso está publicado ahí. A Unesco, as Nações Unidas, que 4 años después dice que agua es un derecho humano, estaba diciendo que no, que es una mercadoría. Eso muestra que hasta las instituciones de Naciones Unidas están atravesadas por esa cuestión. Y no tenemos acuerdo ni siquiera al interior de las Naciones Unidas. ¿Cómo se deciden estas cuestiones? ¿Cuáles son los impactos? Arnaldo mencionó algo al inicio. Bueno, basta ver os objetivos do milenio. Vocês lembrarán, os objetivos eran reducir pela metade a proporção da população mundial que não tinha água e esgotamento sanitário. Em minha compreensão, essas eram metas mesquinas, conservadoras, porque na década dos 80, as Nações Unidas tinham a meta de levar 40 litros de água limpa a cada pessoa do planeta para o año 1990. Sabemos que eso no fue atingido. En 1990 teníamos 17% da população mundial sem agua y 40% da população mundial sem esgotamento sanitario. Entonces la meta para 2015 era reducir pela metade. No se atingió. 23,4% dos países do planeta não atingiram a meta da água e 50% não atingiu a meta de reduzir pela metade que não tinha esgotamento sanitário. E como já dijo Arnaldo, na América Latina, 11 países não atingiram a meta de água, 19 não atingiram a meta de saneamento. Pero esos dados são falsos. Eu deveria ser mais diplomático e dizer, Denver, com cuidado. Não, são falsos. Se você vê, como você sabe, que tipo de água chega à torneira das pessoas. Você não pode beber essa água. Embora essa é a água que é contabilizada como que chegou e atingiu a meta. Bom, se você realmente toma em conta a qualidade da água, você sabe que a meta não foi atingida, não só por 11, muitos países mais não atingiram a meta. Pero hay algo más grave ainda. Os relatorios de Nações Unidas mostran que os países que atingiram a meta fizeram isso a costa de incrementar a desigualdade ao interior do país. Porque os que se beneficiaram primeiro, quem foram? Os ricos. Os pobres siguieron por fora. Entonces, sí, você reduce pela metade a população que não tem água, pero que se beneficia primeiro é o mais rico. Então, aí tem nas Nações Unidas, pode exacerbar a desigualdade. Se incrementa a desigualdade. Esses estão nos relatórios de Nações Unidas. Fíjese a condição. Agora temos os novos objetivos. Em 13 anos, apenas mais de uma década, para 2030, temos que universalizar água e esgotamento sanitário. ¿Cómo? Privatizando, ¿no? Eso es lo que nos dicen ahora. ¿Cómo vamos a hacer eso? Si ya sabemos que perdimos 2 décadas por esas políticas privatistas. Y ahora, ¿cómo vamos a atingir los nuevos objetivos do milenio? Entonces, para finalizar,
eu acho, baseado na história desse setor, que a única forma que temos, e obviamente parece muito utópico falar disso no Brasil de hoje, na Argentina de hoje, na América Latina de hoje, pero acho que não podemos falar de outra coisa, a menos que fundemos as políticas públicas no princípio da igualdade, nunca vamos a atingir essas metas. O princípio do mercado é o princípio da exclusão. É para que tem pagar, para que pode pagar, não tem outra. Subordinar a eficiência econômica e o lucro privado às metas da distribuição democrática da riqueza e o bem-estar civilizado. Isso se fez na Europa e até nos Estados Unidos, onde ainda hoje 85% da população recebe água de empresas públicas, não privadas. O próprio Banco Mundial em suas oficinas não recebe água de uma empresa privada, por mais que eles prediquem a privatização. E isso não se discute aqui tampouco. Então, se não adoptamos políticas baseadas em princípios como esses, não vamos a chegar. Se vocês olham os novos objetivos de desenvolvimento do milênio, van a ver que estamos longe disso, porque eles insistem, sobretudo no ponto 17, sobre a Aliança Mundial para o Desenvolvimento Sostenible, que temos que ter alianças, associações público-privadas. Nações Unidas continua a promover a privatização. Ainda depois de fracassar, eles continuam. Há boas razões por que eles fazem isso. Eles estão presos de uma lógica. Se não desmontamos isso, se não cambiamos radicalmente esse ênfase em promover PPPs e outras formas de privatização, não vamos a atingir os objetivos. Eles ainda se recusam, Nações Unidas se recusa a apoiar associações público-públicas, público-comunitárias. Quantos anos se vêm lutando por isso? E eles se recusam e só querem apoiar associações público-privadas. Se recusam às associações público-públicas, público-comunitárias, e se recusam a fortalecer as autoridades públicas para que possam aprimorar a gestão. Ninguém se ilude de que o setor público tem muitos problemas. Todos sabemos isso. Eu escrevi um artigo para fechar que se titula ¿Por que o setor privado vai ser a resposta aos fracassos do setor público? Claro que o setor público tem fracassos, isso é óbvio, mas por que pensar que vai ser o setor privado que vai solucionar isso? Onde está a história que permite mostrar isso? Não tem. E fecho com essa foto, que um pouco é, não tanto nostálgica, mas alentadora. Essa foto eu tirei na cidade do Cairo, essa parte de aí. Estávamos fazendo um trabalho na cidade do Cairo, com comunidades lá. E desde o táxi eu vi essa coisa e digo ao taxista, que é isso aí? E ele me disse, isso é umas vasilhames que aqui nós deixamos, as pessoas deixam isso fora da casa, com um copinho arriba, você vê. São vasilhames com água, porque aqui se alguma pessoa vai caminhando pela rua e tem sede, aí tem água para beber. Eu achei isso fantástico, não? É uma cultura milenar que nós também tínhamos e que estamos desmontando e destruindo e que deve ser recuperada. Aí deixamos. Obrigado. Muito obrigado ao professor Esteban. O professor foi muito preciso nas colocações e também no tempo.